Bom dia, turma do melhoramento. Hoje nós vamos dar continuidade aí aos modos de reprodução das plantas cultivadas. E nós vamos continuar aí com esse grupo que ficou faltando, né, pessoal? O grupo aí das alógamas, tentar finalizar esse sistema de reprodução aí com vocês, correto? Certo, pessoal. O que caracterizam as plantas alógamas, né? Se nós nos lembrarmos lá daquele nosso famoso aí diagrama que representa as taxas de fecundação cruzada, ok? Vocês devem se lembrar então que as plantas alógamas são as plantas que caracterizam, né, os indivíduos que praticam aí 95 a 100% de fecundação cruzada. As alógamas estão aqui, ó, pessoal. Certo? São plantas aí que utilizam bastante do mecanismo de diversidade genética. Isso é importante vocês se lembrarem, ok? E como exemplos de culturas, né, que praticam isso, né, as altas taxas de fecundação cruzada, vocês conhecem vários exemplos aí. O milho, centeio, espécies de trevo, macieira, lúpulo. E por aí vai, pessoal. Exemplos aí de culturas alógamas nós temos bastante também, certo, pessoal? Muito bem. Lá nas autógamas nós comentamos que existia um mecanismo que determinava que a cultura era autógama. E nas culturas alógamas nós também temos, pessoal, que é a dioicia. A dioicia é existir, né, quando nós temos aí um indivíduo que carrega, né, o sexo masculino, enquanto o outro carrega o sexo feminino. Veja que esse mecanismo ele obriga que a planta ela troque pólen, né, entre indivíduos diferentes, né, pratique aí a utilizar esse mecanismo de diversidade genética, certo, pessoal? E existem também outros mecanismos aí incentivadores, né, que facilitam com que a planta troque pólen entre indivíduos diferentes. Aí nós temos macho esterilidade, autoincompatibilidade, nós também temos aí a heterostilia, a diferença de altura entre as estruturas masculinas e femininas, né, promovendo aí a fecundação cruzada também, afinal a planta ela não consegue se autofecundar, né? Nós temos também diferença de maturação entre os órgãos também masculinos e femininos, né? Sempre envolvendo isso aí, ok, pessoal? Sempre envolvendo os dois órgãos, né? E evitando, então, que aconteça o que a gente chama de autofecundação, certo? Eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês aberta. E qual que é a diferença de macho esterilidade e autoincompatibilidade? Vamos tentar responder isso na próxima aula, certo, pessoal? Muito bem. E a pergunta aí que não quer calar, né? E quanto à sua estrutura genética? O que diferencia essas plantas das culturas autógamas, por exemplo, que nós vimos na aula passada, pessoal? Por que nessas culturas nós viabilizamos os chamados híbridos, certo? Vamos fazer um comparativo, então. Vamos pensar aí nas culturas autógamas, que nós vimos aí até a aula passada, olha aí uma população de feijão, e vamos pensar no milho aí, numa cultura alógama, certo? Vamos pensar no feijão e no milho. Muito bem, na aula passada, né, o professor enfatizou bastante para vocês que as cultivares, né, de plantas autógamas, né, são linhagens, certo? Então, todas essas plantas aqui, ó, elas carregam seus locos em homozigose, certo? Muito bem, né? O que caracteriza aí as linhagens, né? São plantas altamente homozigotas. Essa característica, pessoal, confere alta uniformidade às plantas. Vejam que elas apresentam a mesma estatura, certo? O que acontece com o milho, as plantas alógamas? Em função, né, de existir o cruzamento entre indivíduos diferentes, afinal o pólen do milho ele é muito leve, ele alcança distâncias aí até de 200 metros, né? Então dificilmente esse pólen ele vai fertilizar a própria flor, ok? Vai acontecer então esse mecanismo de diversidade, né? Vai acontecer trocas de pólen. Então a maioria dessas plantas são muito heterozigotas, tá? Bastante heterozigotas. E essa heterozigosidade
por vezes, né, principalmente em plantas como as VPAs, que são variedades de polinização aberta, elas causam aí um certo grau de desuniformidade dentro da lavoura, certo, pessoal? Então, essa é a grande diferença quando a gente trata das culturas autógamas e das culturas alógamas, aí como o milho. A gente tem, então, o que nós chamamos, né, dentro das alógamas, né? São plantas que são altamente heterozigotas. São plantas que assumem um certo grau de desuniformidade. Lembrem-se, né, pessoal, quando a gente tratar lá do híbrido F1, aquele híbrido simples que é cultivado nas lavouras de milho, né, ele é bastante uniforme porque eles foram controlados para serem assim, para apresentarem todos os seus locos em heterozigose. Mas a partir do momento que esses híbridos se cruzarem livremente entre si, eles vão apresentar esse certo grau de desuniformidade novamente, certo? Por isso que a gente não pode aproveitar a semente de milho de um ano para outro, por causa dessa desuniformidade que é proporcionada pelo acasalamento livre aí, pela taxa de fecundação cruzada que ocorre nessas espécies, certo, pessoal? Além disso, as alógamas, quando elas são autofecundadas, elas assumem aí uma redução de vigor, que não é visto lá nas culturas autógamas, né, pessoal? Visto que as culturas autógamas são plantas altamente, né, homozigotas, isso aqui não segrega, então elas não sofrem com a depressão por endogamia, né, por a depressão quando são autofecundadas. Agora o milho sim, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais claro, ó. Vejam aqui quando uma semente, né, ela foi autofecundada, essa planta aqui, ó. Essa espiga foi colhida e foi semeada na próxima safra. Olha o que acontece. Olha como aparecem plantas aí indesejáveis, né? Como a planta 2, 3 e a planta 5 aqui, certo, pessoal? Então, essa heterozigosidade, ela segrega esses locos em heterozigose e aparecem em indivíduos que são indesejados. Por isso que a gente diz que elas sofrem uma redução quando são autofecundadas. Aqui, uma geração apenas, certo? E olha o que aparece aqui no milho, tá, pessoal? Muito bem, diante disso, né, nós temos condições aí de fazer um certo resumo, né, quando a gente trata das culturas que nós vimos até então, certo, pessoal? Em relação ao seu grau de heterozigosidade, uniformidade e redução do vigor, certo? Comparando as culturas que nós vimos até então e aquelas mistas aí, né, que são as culturas que estão entre esse mecanismo ou este, né? Mas lembrem-se que para o melhoramento importa as autógamas ou as alógamas. Muito bem, pessoal, quando nós pensamos nas autógamas, né? As plantas autógamas, elas são altamente homozigotas. Ok, pessoal? Como nós vimos, aí, as plantas autógamas, elas são altamente homozigotas, né? Elas apresentam todos os seus locos em homozigose. Ok, pessoal? Em função disso, dessa homozigose que é decorrente, né, desses locos, elas são plantas altamente uniformes. Ok, pessoal? Muito bem. E além disso, quando elas são autofecundadas, como esse loco não segrega, né, elas não apresentam nenhuma redução de vigor quando são autofecundadas. Certo, pessoal? Agora vamos pensar lá no outro extremo, aí nas plantas alógamas, né, que nós acabamos de ver. São plantas aí que são altamente heterozigotas, né, em função de trocarem pólen livremente com os outros indivíduos. Então, plantas altamente heterozigotas, ok, pessoal? Além disso, em função desse cruzamento livre, elas assumem aí um certo grau de desuniformidade, principalmente quando cruzam-se livremente aí de uma geração para outra. Certo? E quando elas são autofecundadas, como nós acabamos de ver, elas sofrem uma elevada redução de vigor, ok, pessoal? Muito bem. E com relação às mistas, como elas se comportam em relação a essas características? Na verdade, elas são sempre mais ou menos heterozigotas, são mais ou menos uniformes e sofrem mais ou menos um grau aí de redução do vigor. Elas se comportam de forma intermediária em relação a estas características. E vou deixar de pergunta aí para vocês também, pessoal. E as plantas que se propagam vegetativamente, como vocês acham, né, que elas se comportam em relação a esses parâmetros, né? Vamos discutir isso na aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo
estudem, né? Bons estudos aí para vocês. Abraço, pessoal.